ficavam muito depois que finalmente conseguimos estabelecer sinal e comunicação com os seus familiares. Estamos a falar também de eletricidade, em que a água era escassa, a eletricidade só durava poucas horas por dia, e vocês perguntam como é que era possível viver nesta realidade. Mas a verdade é que as famílias eram enormes famílias que viviam concentradas num apartamento, não era só o pai e a mãe, os filhos, eram os avós também, que viviam com eles. Alguns conseguiam fugir para aldeias nas montanhas, porque na verdade muitos estavam em Beirute. E depois acabaram por formar ali uma comunidade, mas coitado, os jovens. Zé descreve um casal jovem que está à espera de um visto para partir para o Canadá. Portanto, isto também foi uma realidade que afetou muitos dos jovens que cresceram no Líbano, que não havia futuro. Não havia futuro. E infelizmente, muitos tomaram a decisão de partir. O título do livro é A Dança das Andorinhas, Morrer, Partir, Regressar. Zé encontrou um grafite nos muros da guerra uma frase escrita em francês que era morrer, partir, regressar. É a dança das andorinhas. E ela parece que era uma frase que foi escrita por uma bailarina belga que estava de passagem por Beirute. E ela gostou tanto da frase que acabou por querer inspirar para o seu álbum gráfico, que é maravilhoso, e acaba por mostrar muito esta dinâmica e como é que, graças à força de uma comunidade, da família, conseguimos sobreviver às agruras e à violência de uma guerra que destruiu por completo. A guerra termina em 1980. Zena já estava então em França e começa então a desenvolver uma carreira gráfica muito interessante. E ela então vai ao encontro de um libanês, vamos agora falar dele, vamos agora passar para uma outra parte da exposição dedicada a um outro álbum gráfico da Zena. Antes de começarmos a falar da obra em si, vamos falar um pouco sobre o poeta Khalil Gibran. Ora, Khalil, portanto, KH em árabe é K, esta palavra K. Khalil Gibran. Quem é Khalil Gibran? Provavelmente já ouviram falar nele. É um poeta libanês famoso por ter escrito uma obra chamada O Profeta, que se tornou um enorme best-seller. Foi lançado, publicado em 1923, escrito na língua inglesa, e não foi um sucesso imediato, acabou por ser discreto, mas aos poucos, ao longo das décadas, acabou por se tornar uma obra de público, referência até para movimentos da cultura, e acabou também por se tornar uma obra muito procurada pelo conforto espiritual que vivenciava. Caros visitantes, informamos que dentro de 15 minutos irá começar uma visita guiada à exposição dos Peanuts com a comissária Alexandra Souza. Obrigado. E então, Gibran é um cidadão libanês que nasce num período muito complexo da história do Líbano. Ele nasceu nos últimos anos, nas últimas décadas do Império Otomano. O Líbano, antes de ser uma república libanesa, foi primeiro governado durante algumas décadas por França, foi um protetorado francês, portanto, por isso é que tem uma enorme ligação especial à França, muitos libaneses falam francês. E antes de ser um protetorado francês, estava sob domínio otomano. E, portanto, os cidadãos libaneses que nasciam no Líbano eram também considerados cidadãos otomanos. Gibran nasce com uma identidade muito complexa. Portanto, ele é um cidadão árabe, é um cidadão libanês, é um cidadão otomano, mas é também um cristão maronita. Ora, isto pode parecer um bocado estranho, eu estar a referir a religião de uma pessoa, mas naquela região é muito frequente nós estarmos associados à nossa identidade etno-religiosa. Neste caso, Gibran cresceu no Monte Líbano, rodeado dos famosos cedros do Líbano, que são mencionados na Bíblia. Portanto, são cedros milenares de uma enorme beleza. Ele nasce nas montanhas, numa aldeia rodeada de padres
religião que está ligada à Igreja Católica Romana e tem uma ligação muito mais purista e próxima à natureza. E, portanto, ele é neto de um padre, ele cresce num ambiente que está muito contaminado pela terra santa e terra sagrada. Porque, na verdade, toda aquela faixa levantina é considerada uma terra santa, uma terra mencionada nos livros religiosos, no Corão, na Bíblia, é uma terra sagrada, os vales. Há um vale no Líbano, que é o vale de Kadisha, e que é considerado uma terra onde nasceram muitos santos o profeta Job. Há um monte no Líbano onde o profeta Job está supostamente enterrado, está lá o túmulo de Job. E portanto estamos a falar de uma terra que é marcada por uma forte espiritualidade. Jedrah nasce num contexto muito difícil em que muitos cidadãos libaneses foram forçados a emigrar porque passaram por períodos de fome, de grande migração. Não era fácil ser um cidadão otomano naquela época. E então a família dele decide emigrar para os Estados Unidos. Ele parte com a mãe, com as irmãs e lá ele se destaca, acaba por revelar um enorme talento de vocação para a arte. Ele era um artista também, para a poesia e começa a chamar a atenção de alguns círculos intelectuais americanos com quem ele faz contacto, ele chama a atenção, mas a uma certa altura da sua juventude também decide voltar para o Líbano para aprender a língua árabe, a língua francesa, conhecer melhor a sua cultura e a sua identidade. E também passa uma temporada em França, na Europa, conhece muitos artistas europeus famosos naquela altura e tudo isto acaba por influenciar o conjunto da sua obra. O Profeta é publicado em 1926 e trata-se, é uma obra que não é um livro de aventuras, não é um livro onde vocês vão ter uma grande ação. Na verdade, a história é muito simples. É um homem sábio de nome Al-Mustafa que vive numa ilha imaginária de nome Orfalém e ele vive lá em exílio há 12 anos e finalmente chega um navio que vai de volta à sua terra ancestral. Não sabemos que terra é essa, portanto isto é um cenário imaginário, mas na hora da despedida, Al-Mustafa chega, portanto todas as pessoas, os habitantes da ilha, reúnem-se à volta dele e querem despedir-se dele e antes de se despedirem colocam grandes questões existenciais. Então fazem muitas perguntas sobre a vida e a morte, o bem e o mal, os filhos, o castigo, o prazer, os desejos. Portanto, cada personagem, aliás, não sei neste quadro, cada personagem acaba por pedir à Mustafa que partilhe um pouco da sua sabedoria. E ele não está a responder de uma forma extremamente poética, filosófica, mas que também não está associada a nenhuma religião em particular. Acaba por, no fundo, falar sobre como os simples atos da existência são tocados pelo divino. Ou seja, o divino está em todo lado e, no fundo, acaba por ser uma filosofia muito particular do próprio Gibran, que é expressa através das respostas que ele dá aos habitantes. Ora, Zena provavelmente terá também se sentido muito inspirada por Gibran, porque ele também, ao semelhança de Zena, é um exilado, ele também escolheu emigrar, ele também escolheu partir. Pois, um libanês, quando dá, nunca se esquece da sua terra natal. Isto é um facto em todos os libaneses que eu conheço, eu própria e a minha família, portanto, continuamos a ter uma ligação muito profunda à nossa terra de origem. Não nos esquecemos do Líbano, continuamos a manter contato com os nossos familiares. E acho que Zena sentiu aquele profundo sentimento de exílio que está também presente na obra do Gibran. Mas, por um lado, também é muito inspirada pela sua filosofia muito peculiar e que acaba também por ser uma forma de resistência, não é? Ou seja, a forma como a arte
conquistadora que acerta uma família de cuidado e depois passamos por um plano já no sentido mais imaginário, filosófico, espiritual e que também está por se calhar por tentar encontrar algum sentido de vida no meio de assim, qual é o sentido de vida no meio de um país em que constantemente está a viver sob tensão, ou seja, ainda hoje o Líbano, depois desses anos todos, ainda não encontrou paz. Ainda é um país que está totalmente assolado por conflitos. Os habitantes conseguiram encontrar ali uma forma de viver que ultrapassa a nossa compreensão. Como entre eles, os meus pais agora neste momento estão lá a viver, eles fazem a sua vida no Líbano e confesso que para quem está longe, para os libaneses na diáspora, é mais difícil porque ficamos mais preocupados por eles. Eles quando vivem no Líbano, não, está tudo bem, não te preocupes connosco, isto é festas todos os dias, há sempre aqui qualquer coisa a acontecer muito boa. E nós, os libaneses na diáspora, vemos as notícias que são aflitivas e ficamos com o coração nas mãos. Mas como é que está tudo bem? Não estás a ver as notícias? Notícias? Não, aqui ninguém liga à televisão, ninguém vê as notícias. Portanto, são os próprios libaneses que encontraram uma forma de ultrapassar uma realidade muito difícil. E se calhar, pronto, e acho que é bonito como a Zena, de uma forma muito aliando este sentido de humor, com a ternura, a emoção, acaba por conseguir conjugar também aqui esta arte que é, se calhar muitos de vocês, quando veem a arte da Zena, lembram-se da obra de uma outra artista, a iraniana Marjane Satrapi, provavelmente lembram-se de Persépolis. Na verdade há umas certas semelhanças, conseguem encontrar aqui alguns pontos de contacto entre a cultura iraniana da Marjane Satrapi e a cultura libanesa árabe da Zena Abirashi. E depois há aqui de facto, há uns toques. Aliás, a personagem do Al-Mustafa lembra-me do otomano do século XIX, é muito engraçado, porque era de facto assim, os otomanos, os árabes, no tempo do Império Otomano, com aquele tarbush, aquela coisa que se coloca na cabeça, é o tarbush, aquele bigode, mas sempre com feições muito suaves, não é? E depois aqui uma personagem feminina da Almitra que lhe pede para falar sobre o amor. E portanto, e depois aqui este quadro, este belíssimo quadro também é influenciado aqui, nota muito a influência da arte persa bizantina, em que os pássaros têm uma simbologia muito importante nessa arte. E então cruzam-se todas as influências orientais na obra de Zena, um traço preto e branco que acho. Portanto, ela, apesar de ser muito próxima à arte de Satrapi, ela tem aqui o seu próprio estilo, a sua própria voz, é uma voz muito distinta e também acho que é muito comovente, maravilhosa. E depois é engraçado porque nós depois chamamos à exposição Flor de Laranjeira e Anis, Khalil Gibran e o Líbano. Flor de Laranjeira e Anis porquê? Anis porque é o cheiro que inunda o Líbano. A bebida nacional do Líbano é o arak, que é um álcool, é uma bebida alcoólica à base de anis, tem 52% de álcool. Portanto, aquilo tem de ser bebido diluído em água. E quando tanto, os libaneses servem às refeições um bocadinho de arak, é mais bebido entre os homens, confesso, não tanto entre as mulheres. Então eles põem assim um bocadinho de arak no copo no fundo, depois acrescentam a água. Quando diluem água, sentimos o cheiro intenso do anis em todo o lado. E, portanto, todas as refeições libanesas têm este cheiro característico e muito adocicado do anis e muito perfumado. E depois a flor de laranjeira está em todo o lado no Líbano e está nos doces libaneses, na baklavas, naqueles pastéis recheados de amêndoas, pistaches, têm sabor a mel, mas na verdade não é mel, é flor de laranjeira ou água de rosas. Portanto, são estes os cheiros e os sabores do Líbano que também estão presentes aqui. De certa forma, Zena, toda a obra de Zena é indissociável do seu país de origem. O coração da sua obra é libanês, mesmo ela estando em França,
nunca deixou de ser uma artista profundamente libanesa e que está ainda firmemente ancorada na sua identidade árabe-libanesa. E como tu, os pais dela moram lá. E como os meus, temos enormes Voltaram. famílias. Nós todos, é uma particularidade do Líbano, é que nós temos enormes famílias, são clãs, na verdade. Cada pessoa, tipo, a minha família, eu sou Safa Dib, a família Dib são mais de 400 membros que vivem numa aldeia no Monte Líbano. Família da Zénia Abirachi. Nós todos conhecemos pelos nomes das famílias. A Abirachi ainda é uma família de uma outra zona. Ou seja, é engraçado, acabamos. Somos todos primos, de certa forma. E estamos todos ligados, apesar de uma violenta guerra que nos separou por religião. Hoje já estamos mais unidos porque ninguém quer ver o nosso país destruído e estamos todos a tentar lutar pela sobrevivência. Espero que tenham gostado desta visita guiada. Muito obrigada.